Salve! Salve, galera! Beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, galera. Vídeo de dica da rodada número 18, galera. E como eu já avisei lá nos meus stories, né? Eu não vou conseguir fazer live, porém eu vou aqui fazer um vídeo completaço para vocês, galera, com dado estatístico, com rank, com escala 10, com flashcores, uma análise detalhada, tudo que você precisa você vai ter nesse vídeo. Então eu peço para você assistir o vídeo do início ao fim, porque vai ter tudo que tem numa live, vai ter aqui de análise, dado estatístico, tudo, beleza? E eu peço para me seguir no Instagram, quem não me segue, que é lá que eu vou atualizar o time. Então segue a gente lá também para mim estar ajudando vocês, ok? E galera, se você é novo por aqui, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? E eu queria pedir muito de coração um like, galera. Eu quero até botar uma meta de like nesse vídeo, 700 likes. Vocês conseguem? Então me ajude aí com o like, fechou? Galera, antes de começar aqui, né, a nossa última pontuação ela foi 71 pontos, né, uma pontuação boa para a rodada. Eu quero saber quantos pontos você fez, deixa nos comentários aí, beleza? Se você zicou, se você mitou, ok? E como eu falei, galera, o like, meta de 700 aí, fechou? Então a gente vai usar aqui o escala 10, como eu falei, vou usar aqui o flashcards também hoje, vai ter o rank também aqui para vocês, beleza? Então vai ser um conteúdo de muita qualidade aqui nessa live. O live não, é um vídeo, né? Live não. Mas antes de começar, galera, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Você vai jogar o cartão da Copa do Mundo? Se sim, galera, se você for competir, se você for entrar em ligas, eu faço convite para você entrar no plano top 3 comigo e o Nareco. Vai ter um time exclusivo meu e um time exclusivo do Nareco no plano top 3 da Copa do Mundo, galera. Vai ter book exclusivo, dado estatístico, né, times montado, grupo de resenha para vocês resenhar durante a Copa do Mundo e provavelmente talvez live. Por que talvez live? Vai depender do número de sócios para a gente ter live ou não. Beleza? E galera, a promoção é R$ 51,90. Só isso só, viu? Só isso, galera. Simplesmente você vai pagar o pagamento único, né? E vai estar junto com a gente até o final da Copa do Mundo. Se você tem interesse, se você quer ser lucrativo, o link tá na descrição. Só chamar eu, chamar o Elvis, chamar o Nareco, né? Para estar fazendo a adesão do plano de sócio da Copa do Mundo. É o convite que eu tô fazendo para você. Aí você fala, Igor, mas eu não tenho ligas para entrar, então, galera. Aí que eu vou te dar outra dica. Eu preparei duas ligas, uma liga de pontos corrida e uma liga de pontos de clássica, né? Na realidade, para vocês que querem participar das ligas também. Ó, inclusive tem poucas vagas, né? Tem algumas vagas na liga clássica e poucas também nas pontos corrido. Se for do interesse de vocês, me chama para você participar das ligas, beleza? Lembrando que a inscrição é R$ 100, né? E as premiações são muito boas, por sinal, beleza? Então procure aí, você que tem interesse no plano de sócio. E se você não tem ligas, procura a mim, que eu tenho ligas também para você estar participando, divertindo aí com a gente, ok? Então vamos lá. Não esquece de seguir, galera, beleza? Então vamos lá vender o time? Vamos vender o time da última rodada. Time vendido com sucesso. Desculpa, gente, perdão. Vamos lá. Galera, vou manter a formação. Eu vou usar o escala 10, como eu já falei para vocês, né? Mas antes de usar aqui o escala 10, eu vou usar o flashcards primeiro. Vamos ver aqui o momento de cada time dentro de casa e fora. Vamos lá. Dos que jogam em casa, eu vou começar de cima para baixo. Vamos lá. O Atlético Paranaense, galera, dentro de casa, eu vou pegar aqui forma os últimos 5 jogos. Beleza? Vamos de cima para baixo, né? Olha, o Cruzeiro, galera, SG não é com Cruzeiro, viu? Contra o Fluminense, esquece SG. O Bragantino, galera, também... Ah, não, tá errado aqui, ó. Agora tá certo. Agora tá certo. Tava errado, viu? Tava errado, mas agora tá certo. Cruzeiro dentro de casa
Na realidade, galera, vem tomando gols, né? Então não é confiável ali o Cruzeiro dentro de casa. Palmeiras dentro de casa é complicado também, porque o Palmeiras nos últimos 5 jogos só conquistou um SG. Então não é muito confiável ali no Palmeiras não, na realidade, viu? Dando sequência aqui, Flamengo. Cara, Flamengo também não é tão confiável. Nos últimos 4 jogos, né? Só um SG aqui, que foi contra o Bahia, né? Então o Flamengo vem tomando muitos gols, 6 gols nos últimos 5 jogos, né? É um pouco complexo também. Deixa eu continuar aqui, galera. Muitos vão me perguntar sobre o Santos. O Santos tomou 6 gols nos últimos 5 jogos, né? O Santos não vem tão bem assim como a gente imagina, né? Então tem que tomar cuidado. O Vasco tomou 7 gols em 5 jogos, também não dá para você confiar. E eu acho que é isso, galera. Vou pegar agora aqui os visitantes, né? Os principais dos jogos aí. Primeiro eu vou começar de baixo para cima. A Chapecoense, ela marcou gols nos últimos 3 jogos seguidos, galera. Fora de casa. Então a Chapecoense ela vem marcando os gols, né? Então, tomar cuidado. O Vitória, ele nos últimos 5 jogos, ele cedeu 2 SGs só, beleza? Marcou gol em 3. O Vitória está muito bem aí na competição, né? Fazendo um belo campeonato, principalmente como mandante, né? Como visitante, deixa a desejar, como vocês estão vendo aqui. Ok? Deixa eu ver aqui. O Coritiba, adversário do Flamengo, galera, ele é um time que dificilmente ele costuma ceder SG, galera. Nos últimos 5 jogos ele cedeu 2 SGs apenas. Então, é um time chato, esse time do Coritiba, tem que tomar cuidado também, ok? Então, acho que é isso, galera. Aqui pelo Flashcores, a gente percebe que o Palmeiras é favorito pro SG, mas não vem conquistando. E o time da Chape, nos últimos 3 jogos, ele vem marcando. O Flamengo também tem um adversário que é muito difícil, o Curitiba, né? Principalmente fora de casa. É um time que costuma jogar muito bem, então tem que tomar cuidado também com o Curitiba, na minha visão. E o detalhe do Vitória, o Vitória muito bem dentro de casa, mas fora de casa costuma sofrer bastante, né? E o Santos, dentro de casa, vem sofrendo também bastante, principalmente na questão de SG, né? Mas eu acho que é favorito para esse confronto aí contra o Vitória, fechou? Então o flashcode já foi aqui. Vamos dar continuidade agora com escala 10. Aqui no escala 10, começando com goleiros. Eu vou pegar os principais, galera, os favoritos. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro, que é principal aqui é o Flamengo, galera. O Coritiba, nos últimos 5 jogos, não cede nada. E ele, como visitante, cede só 3,1 para goleiros, entendeu? Então, pode ser uma preocupação. Mas a Chapecoense também preocupa muito, ó. 2,9 nos últimos 3 jogos como visitante. E nos últimos 5, 3,2, né? Então, é uma preocupação aí para também PSG do Palmeiras, beleza? Dando sequência aqui, o Santos, galera. O Vitória cede um pouquinho mais, viu? Fora de casa, um 4,7 aqui pode ser interessante. Mas se for para analisar os dados estatísticos, os melhores goleiros seriam o goleiro do Cruzeiro e o goleiro do Vasco para a rodada, né? Praticamente aí 2 goleiros que não é tão confiável na minha visão para a rodada. E eu acho que é isso, galera. Lembrando que o Atlético Paranaense ele cede um absurdo para goleiro só. Então, para quem quiser de goleiro para defesa, pode ser o Walter. Beleza? Então vamos lá. Dando continuidade, galera. Vamos escalar o nosso goleiro? Vamos escalar o nosso goleiro aqui então. Beleza? Então vamos lá. Ó, tem um Volpe, galera, que ele tá batendo pênalti, né? E o time do Inter, ele cede mais ou menos, né? Não cede tão bem não, mas pode ser uma boa opção aí o Volpe, pensando, quem sabe, na penalidade. Fechou? Eu vou escalar aqui, por enquanto, o Marcelo Lomba, galera, do Palmeiras, viu? Pensando mesmo só no SG aí, né?
Então, vai ser o Marcelo Lomba mesmo, beleza? Que vai ser meu goleiro. No banco de reserva vai ser o Otávio aí do Cruzeiro, fechou? Então vai ser basicamente isso aí que eu vou ter de goleiro para a rodada. Agora a gente chega na zaga, galera. Na zaga a gente tem algumas boas opções de zagueiro, né? Que a gente vai estar analisando aqui com vocês. Primeiro eu vou mostrar o segmento de média, né? E depois eu vou mostrar para vocês os desarmes, se tem algum zagueiro bom para desarme. Mas vamos lá. A gente mostra que o segmento é muito bom do Fluminense, né? Pensando aí no Jonathan Jesus, que tá desarmando muito, viu? Os últimos dois jogos, em todos os dois jogos ele passou de 5 pontos sem SG, né? Pode ser uma boa opção aí, você que estiver pensando no zagueiro para diferenciar, ok? Zagueiros do Flamengo. O Coritiba, galera, ele cede um meio termo aqui, viu? Mas não é um cedimento tão alto. E a Chapecoense me preocupa, né? Porque a Chapecoense não costuma ceder tanto assim para zagueiros, viu? Então seria uma preocupação aí, né, em relação aos dois zagueiros do Palmeiras. O Santos, galera, pensando aqui o Vitória, né? O Vitória ele cede um meio termo aqui fora, mas dentro de cá, nos últimos 5 jogos, não cede nada. Então, analisando aqui cedimento, é bem complexo, viu? Não é fácil para zagueiro aqui em termos em termos de complexidade, né? Na questão de cedimento. Fechou? Então vamos lá. Vou analisar aqui desarme cedido. Você que quer escalar algum zagueiro aí pensando em desarme, eu vou arrumar a solução para você aqui agora, beleza? Então vamos lá. E o primeiro que eu vou citar aqui seria zagueiro do Vasco, viu? Por incrível que pareça, né? O time do Atlético cede bastante, mas quem vai escalar zagueiro do Vasco é difícil, né, galera? Curitiba costuma ceder bem desarme aqui para zagueiro, ó. Então, Léo X, Vitão, pode ser interessante pensando no desarme, ok? Agora, a Chapecoense não cede tanto assim, um meio termo, né? Desarme para zagueiro. E o Vitória não cede nada, pensando ali no Lucas Veríssimo, né? Seria uma grande preocupação, ao meu ver, beleza? Olha aqui o Fluminense cedendo desarme. E o Jonathan Jesus, que vem muito bem também, né? Isso só reforça a importância e o protagonismo aí dele, né, na rodada, beleza? Então é isso. Os meus zagueiros, galera, pra mim tá bem claro. Tem que ser alguém do Flamengo, né? E esse alguém do Flamengo, na verdade, a gente fica até em dúvida, né? Se pode ser um Vitão ou se pode ser o Léo X, né? Eu confio mais no Léo X, então vou ficar com o Léo X. E o outro zagueiro é do Palmeiras, né? Lógico, né? Tem que ser do Palmeiras. O Bruno Fux aqui tá provável já, né? Mas eu prefiro o Murilo, né? O Murilo, ele tá numa fase muito boa, né? Principalmente na bola aérea, né? Então, é um jogador que eu gosto bastante, ok? No banco de reserva eu vou ficar com o Vitão aqui do Flamengo. Fechou? Então, fechou. Vamos agora, então, para laterais. Fechou? Então, vamos lá. Lateral direito. Galera, eu vou ver desarme aqui primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Lateral direito, desarme. Depois, ventila esquerdo. E a gente vê média. Beleza? Depois vamos pro meio. E aí depois tem ranking ainda aqui hoje. Ok? Então, vamos lá. A gente para analisar aqui, galera, que, né, a gente tem um cedimento do Mirassol para lateral direito, né? Mas escalar lateral direito do Atlético Paranaense é complicado, viu? Não dá, não rola. Mas vamos pegar aqui os principais? Vamos pegar aqui os principais. Se tiver, né? Olha, a Chapecoense aqui pro Kelvin não cede muito desarme, viu? Não cede. Agora, o Vitória aqui pro Igor Vinícius não costuma ceder muito também, né, galera? Mas o Igor Vinícius, ele tá numa fase espetacular, né, velho? Uma fase incrível, né? Pode ser uma boa opção aí para quem quiser dar uma diferenciada, uma ousada, beleza? Mas sim, pode ser excelente opção. Eu vou agora para lateral esquerdo, no segmento de desarme. Esse ano é bem atípico, viu? Não é igual aos anos anteriores, que desarme era importante para laterais.
Aqui, galera, a gente tem um cedimento muito bom do Inter nos últimos 5 jogos. Agora, nos últimos 3 fora de casa, o cedimento ele não é tão bom, né? Na verdade, não é bom aqui para ninguém. Mas você percebe aqui que é um bom cedimento do Atlético Mineiro aqui pro Cuiabano. Então, a boa pode ser o Cuiabano para a rodada. E agora, pegando o Arthur, galera. Chape não é de ceder muito ali pro Arthur, viu? Não é. Pegando o outro lateral, por Flamengo, né, galera? O Coritiba não é de ceder tanto desarme assim, pensando ali no Ayrton Lucas, viu? Eu nem falei do Royal, né? Mas, enfim, o Royal tá complicado, né, galera? Bem complexo. E eu acho que é isso aqui, pensando em laterais. Vamos pegar a média aqui agora dos laterais de cedimento? Vamos pegar a média. E na média, galera, só reforça o que eu falei, né? Pensando aqui no Juninho Capixaba, o Inter costuma ceder, então uma boa pro Juninho Capixaba. Seria uma boa pro Esquivel, né? Mas o Esquivel, a princípio, não joga, né, galera? Então, não joga o Esquivel, complica. Deixa eu ver. Olha, é uma boa opção também aqui pro Kaique Bruno, viu? O Fluminense cede bastante para lateral esquerdo, né? Então, o Kaique Bruno pode ser bem interessante aí para a rodada. O Atlético Mineiro cede um pouco aqui fora de casa, pensando no Cuiabano, né? Pode ser bem interessante também. E agora, pro Escobar, gente, não é uma boa não. Vitória não costuma ceder nada aqui pensando no Escobar, viu? Não costuma. Curitiba, mais ou menos, pensando aqui no Ayrton Lucas. E a Chape também, mais ou menos, aqui pensando no Arthur, ok? Eu vou pegar agora a lateral direito, beleza? Então vamos lá. Na lateral direito, você tem cedimento, galera, muito bom pro lado do Vasco, né? Não sei se acho que quem vai ser o PH, né, galera? É o PH que vai? Deixa eu dar uma olhada aqui nos prováveis. Porque o Pumita eu acho que foi convocado para a seleção do Uruguai, se não me engano, viu? Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu dar uma confirmada. Na verdade, vai o Saldível improvisado, né? O Paulo Henrique ele tá lesionado e acho que o Pumita foi para a seleção. Eu acho que é isso mesmo, viu, galera? Então, não tem lateral direito ali, né? Mas pode ser uma boa, pensando ali no zagueiro improvisado, viu? Uma boa opção por sinal, beleza? Deixa eu ver. Vitória não cede muito ali pro Igor Vinícius. Eu acho que é isso, que ele não tem muito que forçar não aqui não, viu? Infelizmente é isso aí pra lateral. Cara, difícil, viu? Difícil. Mas eu tô pensando aqui. Eu tô minha dúvida entre Juninho Capixaba, Cuiabano, não consegui nem um lateral unânime pra rodada. E tem o Igor Vinícius também, que eu gosto, viu, gente? Tem o Igor Vinícius. Mas por enquanto eu vou ficar com 2 laterais ofensivos, galera. Eu vou ficar com Capixaba e eu vou ficar com Cuiabano por enquanto, beleza? Eu vou ficar com esses 2 laterais bem ofensivos aí. No banco, eu vou ficar aqui com o Igor Vinícius, né? Que é um cara que eu gosto muito. Beleza? Então é isso, ok? Agora a gente vai agora para o meio campo. No meio campo, eu vou passar uma análise para vocês. Aí a gente vai para o ranking, beleza? E depois a gente volta e fecha a escalação. Então vamos lá. Primeiro aí pegando aqui para vocês, né, o cedimento para meio campo. Pegando, claro, os principais meias para rodada. Olha, pro Palmeiras é ótimo, né? A Chapecoense costuma ceder bastante aqui para meio campo, então muito bom para os meias do Palmeiras. Eu pego aqui os dados estatísticos pro Matheus Pereira, é um pouco complicado. O Fluminense não costuma ceder tanto assim para meias, né? Pensando agora aqui em outro jogador, eu vou falar do Barreal, galera, mas o Vitória não costuma ceder tanto assim para meio campo, né? Um problema aí também para quem quiser botar, viu?
E eu acho que é por aí, galera. Não tem tantos meios assim pra gente colocar em xeque, né? Mas vamos lá. No ataque, né? Vamos dar uma passada no ataque aqui rapidão. Vamos lá. Aqui no ataque, gente, a gente tem os seguintes dados, né? Olha, o Corinthians cede muito para atacante, né? Então, Carlos Vinícius para a rodada, ele que tá na fase, voltou à fase boa, né? Então, pode ser interessante aí para a rodada. Muitos vão me perguntar em relação ao Curitiba. O Curitiba também cede muito para atacante. Então, Pedro, BH, Samuel Lino, pode ser peças importantes, até mesmo Luiz Araújo, que joga ali de trás para frente, também pode ser interessante. Deixa eu ver aqui mais. O Vitória, gente, também cede bastante para atacante, né? Então, para mim, não é loucura você ter o Gabigol, que tá numa fase muito boa, né? A fase dele é interessante, vem fazendo os gols, né? Então, pode sim ser uma peça muito interessante aí para a rodada, na minha opinião também, beleza? Agora, por Viveiros também é boa a opção, viu? Na verdade, dado estatístico para atacante na rodada é muito boa, viu? O Viveiro vem fazendo bastante gol, principalmente em casa, né? Interessante. O Fluminense também costuma ceder bastante aqui para atacante, pensando no Caio Jorge. Então não é loucura também, né, na minha visão. Então, cara, é muito dados estatístico bom para atacante aqui, viu? É muito. Então, é até difícil na hora de você escolher. A Chapecoense também cede, não cede aquele absurdo, mas cede também, né? Aqui para atacante, ok? Então vamos lá. Vou aqui pegar aqui o ranking pra gente fazer. Olha lá. No meio-campo, coloquei Zapelli, Christian, Matheus Pereira, Felipe Anderson, Ala, Gabriel Bontempo, né, Jean Lucas e Barreal. Em oitavo lugar, cara, eu tô pensando em botar o Jean Lucas porque ele é 880. Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele vai mal. Não dá pra você confiar no Jean Lucas. Então, oitavo pra ele. Aí eu vou botar aqui o Zarpelli, né? Ele tá voltando a ganhar titularidade, ganhando a ganhar espaço do time, mas é um outro cara que é 880. Ele vai bem um jogo, o outro jogo ele vai mal, então eu vou botar ele aqui em sétimo também aqui. Na sexta colocação, eu vou ficar com o Gabriel Bontempo, né? Ele até que vem bem nos últimos jogos, né? Principalmente jogos de Sul-Americana. E no brasileiro também teve umas boas partidas, média básica, mas enfim, eu ainda consigo ver outros melhores que ele, então eu vou botar ele em sexto lugar. Na quinta colocação, aí complica, né? Mas eu vou ficar aqui, galera, com o Christian, viu, do Cruzeiro. Ele tá numa fase incrível, fazendo gol, dando assistência. É um jogador bem efetivo ali do Cruzeiro na parte ofensiva, né? E por isso eu vou bater ele aqui em quinto lugar, né? Mas é um jogo bem complicado aí para ele, na minha visão. E aí vem o Felipe Anderson, que eu vou botar aqui na quarta colocação. O problema é a minutagem, que a gente não vai saber, né? Ele saiu lesionado recentemente também, né? Mas pensando no futebol, que ele antes de machucar, tava jogando bem, né? E tem um adversário até mais frágil, né? Então eu vou botar ele em quarto lugar aqui, o Felipe Anderson. Na terceira colocação, eu vou ficar com o Barreal, né? Eu vejo muito potencial, principalmente nos desarmes, né? Um cara que desarma. Sem o Neymar, ele tá batendo quase todas as bolas paradas. É ele que tá batendo também. Então, pensando nisso, né? Eu tô dando uma opção e para ele para rodada aqui, né? Então, terceiro lugar para ele. Mas briga de pau a pau aqui com Christian, Felipe, Anderson e Barreal. Eu acho que vai da escolha de cada um aí. Aí, Matheus Pereira, né? Ele tá voando, o cara destruiu na Libertadores. Tá tendo média básica, né? E para fechar o Ala, né? Outro cara que tá destruindo, tem média básica, ele tá jogando muita bola, então o Ala vai ficar aqui na primeira colocação.
Vamos agora pro ataque? Vamos lá então pro ataque. Deixa eu só ajustar aqui, galera, para vocês. Pronto, tá ajustado. Aqui no ataque foi o Samuel Lino, Carlos Vinícius, Pedro, Luig, né, do Palmeiras, Caio Jorge, Viveiros, Gabigol e BH, que é o Bruno Henrique. Não é um ranking fácil, galera. Não é um ranking fácil na minha visão. Não é mesmo. Mas vamos lá. Na oitava colocação, cara, que difícil, hein, gente? Não é fácil um ranking desse. Na oitava colocação, galera, por confiança, né? Eu acho que ele vai zicar. O Carlos Vinícius eu vou bater em oitavo. Só porque eu acho que ele vai zicar. E é um cara que não me passa confiança, apesar de ter imitado na última. Aí Bruno Henrique, mesmo depois de ter imitado na Libertadores, eu vou bater ele em sétimo, né? Eu acho que o Curitiba é um time bem complicado, difícil, né? E vou botar também o Samuel Lina aqui na sexta colocação também, beleza? Então você tem ali 4 atacantes do Flamengo, né? Que é o Luiz Araújo, o Lino, o Pedro e o BH. Então você vai ter que meio que fazer uma loteria para saber quem que imita desses atacantes, né? E nisso pode dar ruim. Então, Samuel Lino. Eu vou ficar aqui, galera, na quinta colocação com, cara, Gabigol, tá bom? Gabigol, ele vem na fase boa, fez gol 2 contra o Grêmio, né? Logo em sequência também ele meteu gol, né? Na verdade, ele vem numa fase boa, né? Ele vem na Sul-Americana, ele fez um gol de falta e deu uma assistência. Aí contra o Grêmio ele meteu 2 gols. Aí agora na Sul-Americana novamente ele deu um gol e uma assistência, né? Então a fase dele vem boa nos últimos jogos. Então pensando nisso, eu botei aqui ele na quinta colocação, beleza? Na quarta colocação, aí eu vou ficar com Caio Jorge por enquanto, viu? Vai ter uma defesa boa, mas o Caio Jorge vem do momento bom na Libertadores, né? E o Cruzeiro melhorou muito com o Arthur Jorge, então por isso na quarta colocação para ele. Aí eu tenho aqui o Luig, Viveiros e o Pedro, né? Aí eu vou ficar com Luig, né, do Palmeiras aqui, só mais pelo jogo do que por ele ser bom ou não. Eu vou ficar aqui em segundo com Viveiros, né? E primeiro lugar pro Pedro, viu? Os dois aí estão na fase espetacular, né? Não tem nem o que falar muito, beleza? Então é isso. Voltando aqui agora para escalar. Vamos lá. Que difícil, hein, gente? Que difícil. Mas eu já vou fechar aqui o escala 10, né? E antes de escalar aqui, eu queria fazer mais uma vez o convite. Você que vai participar aí da Copa do Mundo do Cartola, você que vai participar de ligas, se você quiser um plano de sócio com qualidade, com valor promocional de R$ 51,90, chama eu e o Nareco, a gente tá com um plano, né, no top 3, vai ter um time exclusivo do Nareco, um time meu, dado estatístico, galera, vai ter conteúdo completo, então chama a gente aí para entrando no nosso plano. Aí você fala, Igor, mas não compensa entrar no plano que eu não tenho ligas, mas aí eu tenho ligas para você também, eu tenho ligas de pontos corridos e tenho ligas clássicas também. Só me chamar que tem vagas ainda disponíveis, beleza? Então vamos lá. Escalando aqui. O Alan vai ter que estar, galera. Não tem como. Ele tá valorizado? Tá muito valorizado. Mas não tem como. Você deixa ele de fora, tu vai pagar para ver? Não tem. Então tem que ter ele. Um outro cara que tá no momento espetacular é o Matheus Pereira, né? É o Matheus Pereira, então eu acho que tem que ter também aí na equipe. Então, Matheus Pereira. Agora, a terceira vaga, para mim, é uma briga entre Christian, né? Uma briga boa. O Bairral também pode ser interessante, uma aposta. E, e tem o Felipe Anderson, galera, que a princípio ele não tá, tá provável, sim. Tem o Felipe Anderson que pode ser uma boa aposta aí para a rodada, na minha visão. Mas eu vou ficar aqui, eu vou fazer uma aposta no Bairral, beleza? Bairral do Santos vai ser uma apostinha que eu vou fazer. E agora, no banco,
eu vou ficar com o Felipe Anderson, né, gente? Felipe Anderson, que eu acabei de citar, né? Até perguntei se estava provável ou não. Ele já tá provável. Vamos agora de meio. Atacante, perdão, desculpa, tô viajando. No ataque, galera, lógico e claro, o Pedro não pode ficar de fora e nem o Viveiros, né? Esses dois aí. Aí, né, a gente tem uma terceira vaga, né? E o reserva de luxo. Mas por enquanto eu vou ficar com o Caio Jorge, né? E eu vou ficar porque o Matheus Pereira tá voando. Pode dar uma assistência ou, sei lá, o pênalti pro Caio Jorge, então, enfim. E meu reserva de luxo eu vou fazer uma aposta aqui no moleque do Palmeiras, o Luigi, galera. Só deixa eu achar ele primeiro, né? Que tá aqui, ó. Bem baratinho, viu? Bem baratinho mesmo, né? Vou fazer uma apostinha nele aqui. E o técnico tem que ser o Abel, né, gente? Tem que ser o Abel mesmo desfalcado. Vai ter que ser o Abel Ferreira. Fechou? Reserva de luxo, o Luigi. E meu capitão, eu tô entre Pedro e Viveiros. Pedro e Viveiros, galera. Vou ficar com o Viveiros. A fase dele é incrível, né? Impressionante. Então, o Viveiros vai ser meu capitão. E o time final ficou assim: Marcelo Lomba no gol, Léo Ortiz e Murilo, Cuiabano e Capixaba, Ala, Matheus Pereira e o Barreal, Pedro, Viveiros, Caio Jorge, né, e o Luigi, nossa reserva de luxo, Felipe Anderson, Vitão, Igor Vinícius e Otávio no banco de reserva, beleza? Então espero ter ajudado, galera, mais uma vez, não vai ter live, então vou atualizar o time aqui, mas eu preparei um conteúdo de muita qualidade aqui para vocês, beleza? Então é isso, galera, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Um grande abraço e fui!